E galera, aqui é o Andrew, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje o assunto é sobre um anime até que bem curtinho. Vamos falar sobre One Piece, especificamente sobre o primeiro arco do anime. Eu comecei a assistir One Piece por volta de 2016 e cheguei mais ou menos até o episódio 110, 120, bem no início do arco de Alabasta. E por que eu parei de assistir? Só o Andrew de 16 anos sabe. Enfim, no início desse ano eu voltei a assistir, mas do zero, aproveitando toda a dublagem brasileira feita pela Netflix. E atualmente eu estou no episódio 195. Na verdade, eu acabei de finalizar o arco de Skypiea. Mas, ao invés de falar sobre Skypiea, eu quero voltar lá no início e ir comentando arco após arco. Porque tem muitas coisas boas para se falar, mas também tem muitos pontos que não funcionaram tão bem no anime e que eu quero discutir com vocês. E isso eu vou explicando com calma ao decorrer do tempo. Meu objetivo é lançar mais ou menos um vídeo de One Piece por mês, sempre abordando um arco inteiro. Pelo menos os arcos iniciais, que eles são bem mais curtos. Mas chega de perder tempo, vamos falar sobre o começo de um dos maiores, se não o maior anime de todos os tempos. Vamos falar sobre o arco 1 de One Piece, chamado de Romance Dawn. Já de início, temos uma grande diferença entre o anime e o mangá. No anime, o primeiro episódio nos apresenta ao Luffy, ao Kobe, mas também apresenta a Álvida, que é a antagonista inicial, e nos mostra de uma forma até que cômica o encontro desses três personagens. Já no mangá, a história é um pouco diferente. No primeiro capítulo, conhecemos o Luffy ainda criança, lá pelos seus 7 anos de idade. Conhecemos também o lugar onde ele mora, a Vila Fuchsia. E por fim também nos é apresentado o Capitão Shanks e toda a sua tripulação. E ao contrário do primeiro episódio do anime, o primeiro capítulo do mangá ele tem uma evolução de tom um pouco mais acentuada, digamos assim. Apesar de ser boa parte do tempo uma comédia, ele também apresenta não só uma ameaça, como também consequências. Mas a maior diferença, na minha opinião, é que no mangá existe uma conexão emocional com o público que é desperdiçada pela forma que o anime adaptou. E usando de exemplo de outros animes semanais, em Naruto, por exemplo, o primeiro episódio ele é muito importante para criar um laço entre o público e os personagens. Ele mostra os sentimentos, os dramas, os sonhos e as batalhas pessoais de cada personagem. E em Dragon Ball Z, como outro exemplo, o primeiro episódio ele pode não ser tão dramático quanto o de Naruto, mas ele funciona mesmo assim. Porque, em compensação, o foco nele é a gente conhecer a vida dos personagens e se importar com eles. Tanto que no primeiro episódio de Dragon Ball Z é só o Goku sendo o pai do Gohan. E é só isso que precisa pra gente se importar com os personagens. Em One Piece, o primeiro episódio do anime, ele não é o início de uma história, ele é o meio dela. Tanto que o passado do Luffy, ao invés de ser o início do anime, ele vai ser jogado lá pelo episódio 4, e vai ser usado como flashback. E na minha opinião, não funciona tão bem. Por quê? Porque é nesse episódio que a gente conhece o Luffy. Conhece o Shanks, nos é apresentado todo o conceito do mundo de piratas de One Piece. Conhecemos os sonhos do personagem do Luffy. Mas também é um capítulo que mostra que o mundo de One Piece não é só de acontecimentos leves e engraçados. E pra mim, era muito importante que o início fosse esse. Porque o anime ele só vai mostrar os dramas dos personagens lá pelo 4º ou 5º arco. Então, antes disso, o foco é totalmente em ser uma aventura sem muitos perigos, sem muitas ameaças de fato. Então, o início ser mais trágico compensa a falta de ameaça dos arcos iniciais. Essa é a minha visão do porquê tantas pessoas sentem dificuldade nesse início de One Piece, até chegar nos momentos que vão fazer ela comprar a proposta do anime. Eita, cochilo bom, rapaz! No segundo episódio, já temos a introdução do Zoro, que é tão carismático quanto o Luffy, se não até mais nesse início. E um ponto a ser mencionado, a dublagem brasileira ajuda muito no carisma dos personagens. A dublagem do Zoro é impecável,
E o texto, que faz parte da tradução e adaptação, vende muito a essência do personagem ser carrancudo, badass, mas ele ainda é engraçado. Já a dublagem do Luffy deve ter sido um ponto complicado de se fazer, porque a voz original do Luffy é algo muito característico e difícil de ser copiado para os padrões de dublagem brasileira. E a Carol Valença tá de parabéns, sério. Porque ela conseguiu fazer uma voz que lembra a original, funciona tanto nos momentos cômicos quanto os momentos sérios do Luffy. E é estranho no início porque a gente vê uma voz feminina no personagem. E é algo muito mais comum no Japão do que no Brasil esse tipo de escolha. Eu acho até que a dublagem dele melhora muito ao passar dos arcos. Como eu disse, eu tô no episódio 195 e atualmente eu não consigo ver mais uma voz feminina no personagem. Pra mim, é uma questão de se acostumar, lógico, mas também dá pra ver que a Carol achou uma voz certa pro personagem com o tempo. Quanto mais episódios ela dublou ele, melhor ficou. Mais natural, na minha opinião. Eu sou o Monkey D. Luffy, o homem que vai ser o rei dos piratas. Uma coisa que eu gosto muito é que no terceiro episódio, o Oda, criador de One Piece, ele sabe muito bem usar a dinâmica do Luffy e do Zoro para criar uma amizade que funciona perfeitamente e consegue parecer real mesmo sendo algo que surge muito de repente, como a decisão do Zoro de deixar de ser um caçador de pirata para se tornar um. É rápida essa mudança? Ela é. Mas ela funciona por causa da dinâmica dos personagens. Piratas são bandidos vagabundos. Quem quer isso pra vida? Uai, qual é o problema? Você já tem fama de ser um caçador de piratas mó malvadão, não tem? Aí eu perdi no argumento. Como eu disse antes, o quarto episódio ele já é o flashback do passado do Luffy, com Shanks perdendo o braço para salvar ele, criando toda aquela admiração que vai perdurar durante 1000 e tantos episódios. Eu acho que é um episódio excelente porque ele é pesado mesmo com as censuras do anime. Como no mangá que mostra o Luffy cortando o próprio rosto com uma faca, e no anime a origem da cicatriz acaba por não ser revelada. Esse é um episódio mas tão importante que no futuro a gente vai voltar nele várias e várias vezes. Porque se tem uma coisa que o Oda faz bem, é utilizar tudo que ele apresentou. Então a gente vai voltar nesse episódio de novo e de novo, porque muitas coisas que parecem banais, simples e até bobas vão ser relembradas e vão ser peças importantes no futuro do anime. Mas eu não quero entrar em muitos detalhes porque a gente vai comentar isso nos vídeos futuros. Acaba que Romance Down é um arco extremamente curto para os padrões de One Piece. Tem só 4 episódios e ele usa muito bem esses 4 episódios para apresentar os personagens, apresentar o propósito de cada um, e o anime sabe dar uma devida importância para cada um dos personagens. Acaba que esse início ele cria muitas promessas para o futuro do anime, porém isso não necessariamente é algo bom na minha visão, já que muitos desses personagens, ideias e plots apresentados, eles não têm a mesma importância que eles têm aqui, quanto eles terão no futuro desenvolvidos. Muitas das coisas apresentadas aqui só vão ser úteis, só vão ter importância de verdade no futuro do anime. Então eu sinto que o anime ele podia entregar mais nesse início, para prender a atenção de quem está começando o anime. Talvez não necessariamente precisasse ser nesses 4 episódios. Talvez nos arcos seguintes a esse que também sofrem o mesmo problema de ritmo que esse arco tem, de haver uma demora para as coisas importantes acontecerem de fato. E por fim, Romance Down é um bom arco para apresentação de personagens e conceitos. É muito melhor no mangá que no anime. Pelo mangá começar de forma mais impactante e conectar mais com o público. Mas ainda assim, é um arco bom e que funciona bem no anime. Infelizmente é um arco bem curtinho, mas se tem uma coisa que o One Piece não entrega tão facilmente são histórias curtas. Então logo mais a gente vai ter muita coisa para discutir. O próximo arco já é bem mais intenso e futuramente falaremos sobre ele. Então vamos ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje e como sabem, se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Eu agradeceria muito se você compartilhar esse vídeo com seus amigos que gostam de One Piece e deixe nos comentários se você concorda comigo ou se discorda da minha opinião sobre Romance Down. Talvez você tenha uma visão sobre o arco que eu não tive. E eu fico muito curioso para conhecer. Nos vemos na próxima semana com mais um vídeo e até mais.